Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais uma receita do canal Sobrevivência Terapia. Sou a Cláudia e vou fazer hoje cuca caseira, cuca com fermento biológico, com a massa mole batida e vou compartilhar com vocês a minha maneira de fazer. Mas primeiramente, antes de iniciarmos a cuca, convido você que ainda não conhece as nossas receitas, o nosso trabalho, para visitar o canal Sobrevivência e Terapia, fazer uma busca por esse nome e conhecer todo o nosso trabalho. Aproveite, se inscreva, acione o sininho, que dessa maneira vocês terão receitas diariamente. E agora então, vamos dar início à nossa cuca caseira, ou cuca alemã. O que eu vou utilizar para estar fazendo esta cuca, tá? Primeiramente, vou estar fazendo a massa. Então, aqui eu tenho só os ingredientes da massa. Depois, eu vou usar os ingredientes da farofa e o recheio, tá? Tenho aqui 1 kg de farinha de trigo, 5 gramas de sal, 150 gramas de creme de leite, é o creme de leite de caixinha, tá, pessoal? 17% gordura. 2 gemas e um ovo inteiro, tá? Por que 2 gemas e um ovo? Porque as gemas deixam a massa mais macia. Por isso que eu tirei 2 claras daqui e estou utilizando apenas as gemas. Então, é um ovo inteiro e mais 2 gemas, tá? 250 gramas de açúcar refinado, 100 gramas de manteiga, 20 gramas de fermento biológico seco, é o fermento de pão, tá? 20 gramas, raspas de limão, tenho aqui 200 ml de água, temperatura ambiente, e 500 ml de leite, também temperatura ambiente, tá? Se forem dias frios, aqueça um pouquinho, tanto o leite quanto a água. Aqui eu só coloquei a manteiga para derreter, porque ela estava muito dura, não teria como trabalhar com ela, tá bom? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, vou pegar aqui o meu fermento, vou colocar 1,5 colher de farinha, mais ou menos, vou misturar bem e vou colocar um pouco da água, pouquinho da água. Eu não uso só leite na massa, porque eu acho que a cuca fica mais pesada. Embora fique macia, o leite deixa, no meu ver, o leite deixa a massa mais pesada. Então, por isso que eu divido um pouco de água e o restante de leite, tá? É uma dica que eu dou, é a minha maneira de fazer. Coloco aqui um pouquinho da água e vou misturar. Depois eu passo todas as medidas bem certinhas para vocês na descrição do vídeo, tá? Então, a quantidade de leite, a quantidade de água, não precisam se preocupar. Eu tenho inicialmente aqui 700 ml somando, mas eu vou usar conforme necessidade, tá? Então, aqui misturei bem e vou deixar até crescer esse fermento, para ver se o meu fermento está de acordo, para ver se eu posso dar continuidade nessa cuca, tá bom? Já volto assim que esse fermento crescer. Fermento cresceu, pessoal, olha que lindão que ele ficou. Sinal que ele tá bom e que a gente pode fazer uma bela de uma cuca. Cresceu e agora então vamos dar início à nossa cuca. Essa cuca é muito simples de fazer, pessoal, simples mesmo. Vou colocar aqui na bacia as 2 gemas e o ovo. Muito, muito fácil. As 250 gramas de açúcar. Se você tem uma batedeira planetária, você pode estar fazendo na batedeira, tá, pessoal? Eu tenho, mas eu vou fazer na mão, porque várias pessoas depois questionam. Ah, eu não tenho batedeira, posso fazer na mão? Como que eu faço na mão? Então, para evitar esse tipo de problema, vou fazer na mão, tá? As 5 graminhas de sal, tá? É só 5 gramas, tá? É para equilibrar os sabores. Creme de leite, 150 gramas. Tudo temperatura ambiente, tá?
A única coisa que eu dei uma leve aquecida foi a manteiga, porque ela estava muito dura da geladeira. O resto é tudo temperatura ambiente. A manteiga, 100 gramas. As raspinhas de limão. Limão ou laranja, eu tô usando esse limão siciliano, tá? Aqui fica a gosto. Quem gosta de mais, pode colocar mais. Quem gosta menos, coloca menos. Dá para colocar, substituir as casquinhas por noz moscada também. Ou se você quiser colocar canela depois na farofa em cima, também vai ficar bem legal. E o nosso fermento. Vocês viram que foi só colocar na bacia. Então, é bem fácil de fazer essa cuca. Vou colocar aqui um pouquinho da água para estar limpando a minha cambuca aqui, ó. Para tirar todo o fermento, pois como é uma massa doce e gordurosa, eu preciso de mais fermento. Eu tenho 20 gramas de fermento para 1 quilo de farinha. Se fosse para pão, eu usaria 10 gramas para essa quantidade de farinha. Lembram de usar uma farinha de boa qualidade, pessoal. Não abram mão quando vocês vão fazer um pão, uma cuca, uma massa, de ter uma farinha de boa qualidade, uma farinha forte. Vocês olham lá a quantidade de proteína que tem na sua farinha, que vai fazer a diferença com certeza, tá? Então, aqui, ó. Prestem atenção, vou colocar o restante das 200 ml de água, tá? Então, água foi os 200 ml. E aí, agora eu vou completar com o leite, tá? Vou dar uma leve mexida, uma leve misturada, para misturar o fermento com os demais ingredientes. E aí, vamos colocar a farinha, tá? Todos os ingredientes já estão aqui, exceto a farinha e o leite. Vai ficar uma massa molinha, onde a gente vai desenvolver o glúten dessa massa, batendo ela na mão. Ou então, utilizam uma batedeira para massa pesada, tá? Então, aí fica a critério de cada um. Vou colocar aqui a farinha, vai render 3 cucas grandes, pessoal. E depois eu vou estar fazendo uma com uva, recheada com uva, uma recheada com goiabada e uma com chocolate, tá? E agora, então, vou colocando o leite aos poucos, pessoal. Pouquinho cada vez, colocando e misturando. Não vai todo esse leite, tá? Porque eu já tenho o creme de leite, tenho a manteiga, tenho outros líquidos, tá? Então, vamos colocando aos poucos e depois eu passo para vocês a quantidade que vai. É uma massa mais mole que massa de pão, mais dura que bolo, mais dura que cuca rápida, tá? Então, aqui vamos acertando o ponto da massa. Eu vou colocando e já volto para mostrar o ponto certinho para vocês. E aqui, pessoal, a nossa massa. Para vocês verem, olha, é uma massa pegajosa, uma massa que pega, mole. Não é uma massa que nem a de pão que dá para sovar, não é uma massa que nem a de bolo mole, tá? Usei 200 ml do leite, tá? 200 e um pouquinho, e 200 de água. E agora vamos bater. Essa massa eu vou ter que bater ela, deixá-la bem lisinha, pessoal. Porque mesmo sendo uma massa mole, eu tenho que desenvolver o glúten dessa farinha. Quanto mais eu bater essa massa, mais macia vai ficar a minha cuca. Então, não adianta eu querer misturar aqui e deixar assim, porque a cuca não vai ficar legal. Então, eu tenho que bater, trabalhar essa massa. Vou batendo e depois eu volto para mostrar a diferença para vocês. Olha como que ela tá agora. E ela vai ficar bem elástica. Aqui em
Então, pessoal, eu bati essa massa há uns 10 minutinhos mais ou menos, tá? Como vocês podem ver, ó, ela já tá bem lisinha, olha a diferença de antes, tá? E conforme eu vou batendo, vocês podem ver, conforme eu vou mexendo, que ela vem vindo toda junto, ó. Ela não fica mais na bacia, olha. Ela fica bem elástica. Então, nesse ponto, quer dizer que o glúten já foi desenvolvido, já foi ativado o glúten dessa massa. Então, ela já está pronta. Como eu vou fazer 3 cucas de recheio diferente, uma sugestão que eu dou é dividir essa massa em 3 porções iguais. Por quê? Porque ela vai descansar agora. Agora eu tenho que deixar essa massa descansar para depois rechear e colocar na forma, tá? Se fosse um recheio só, eu deixaria aqui. Mas para facilitar depois, eu vou dividir ela em 3, vou deixar em três recipientes diferentes para ela descansar. E daqui 20 minutos eu volto para dar continuidade e mostrar para vocês daí. Aqui, dividi em 3 porções iguais. 3 porções de 685 gramas, pessoal. Mesmo peso, pesei, tudo certinho. Conforme eu falei, repito, se for um recheio só, não precisa fazer esse processo, tá? Só que agora eu vou preparar os recheios e aí eu vou chegar e vou misturar aqui direto na massa. Então, por isso que eu dividi agora, para não mexer depois que a massa descansar, tá? Vou cobrir com uma toalhinha e 20 minutos depois eu volto. "20 minutos se passaram, vamos trabalhar com essa massa agora. Ela já até começou a crescer, olha, pessoal, tá? Tenho aqui 200 gramas de gotas de chocolate. É gotas, pessoal, não é o chocolate ao leite. Se você utilizar o chocolate ao leite, deixa eu mostrar para vocês. O chocolate ao leite não vai aguentar a alta temperatura do forno. E vai derreter, vai queimar, vai ficar uma coisa, não vai ficar legal, tá? Então, é gotas de chocolate que aguenta a temperatura, tá bom? Casas especializadas de confeitaria você encontra. 250 gramas de uva, estou utilizando a uva francesa. Essa uva comum, pessoal, olha, ela tem a casquinha bem fininha, quase não tem semente, coloração bem escura e ela é bem doce, tá? Então, por isso, ela é ótima para cuca. Nós temos aqui essa uva, então é maravilhosa. Mais um motivo para ser boa. E 300 gramas de goiabada. Cada cuca um recheio. Aí você faça na sua casa essa goiabada, pessoal, também feita por nós. Tem a receita no vídeo, bem certinho, como faz a goiabada de corte, que vocês podem fazer o seu próprio produto. Farinha de trigo, tá? Eu vou estar utilizando uma colher e meia. Essa colher é de sobremesa, tá? Mas seria uma colher de sopa, então vou botar 2 colheres de sobremesa para cada porção dessas. Por que eu passo na farinha? Para o recheio não afundar na cuca. Se eu chegar aqui e colocar essa goiabada na massa, a massa vai crescer e a goiabada vai descer toda para o fundo da assadeira. Então, o que eu faço? Eu pego, coloco um pouco de farinha, ó, e misturo bem essa goiabada antes de colocar na massa. Dá um pouquinho mais de trabalho, mas vale a pena. Passo na farinha, a mesma coisa eu vou fazer com a uva e com o chocolate. Tudo que eu coloco em recheios, bolo, cuca, eu sempre passo na farinha. E vale a pena porque fica bem distribuído depois no meio do que você está fazendo. Misturei bem aqui na farinha e vou colocar então na nossa massa. Vou deixar uns pedacinhos para trás para colocar em cima para a gente saber o que é o que depois. A mesma coisa eu vou fazer aqui com a uva. E a mesma coisa eu vou fazer com as gotas de chocolate. Aqui pode ser um pouquinho menos, tá? Vou misturar bem aqui, ó. Só chacoalhando. Ela mistura antes de colocar na massa.
Dessa maneira, ela vai ficar bem uniforme, pessoal. Bem uniforme mesmo. Já tenho 3 assadeiras untadas e enfarinhadas. Essas minhas assadeiras de pão, 30 centímetros de comprimento por 14 de largura, tá? Untei ela com óleo e polvilhei com farinha de trigo. E agora, então, colocamos aqui as uvas e vou misturar cada um desses recheios, tá? E aqui o chocolate. Da mesma forma, só mistura um pouquinho aqui com a farinha para ele ficar bem uniforme. Sempre que você fizer um bolo, uma cuca, alguma coisa que vá recheio, faça esse processo e depois me conta que você vai ver a diferença que dá. Ele não afunda no fundo da assadeira, pessoal. Fica muito legal. Não precisa colocar o excesso de farinha, tá? Vai ficar embaixo, conforme ficou aqui, ó, tá? Então, só colocam o recheio, tá? A farinha vai ficar, só para polvilhar mesmo. Também vou deixar um pouquinho para pôr em cima. Tenho aqui óleo vegetal, que eu vou estar molhando a ponta dos meus dedos, da minha mão, para estar mexendo nessa massa. Delicadamente, eu vou misturar, ó, ela já tá crescendo, tá uma massa maravilhosa. Vou misturar bem o recheio para colocar, então, na nossa assadeira. Procuram deixar bem uniforme para depois, quando cortar, ficar por igual, não ficar o recheio tudo numa parte só. Então, procuram misturar bem. E aqui é a gosto, pessoal. Colocam o recheio que vocês gostarem, o recheio que vocês tiverem na casa de vocês. Doce de leite, banana com canela. Tem muitos recheios, brigadeiro, que dá para pôr. E essa tá pronta. Vou pegar a assadeira, molho novamente aqui a mão para facilitar. Óleo vegetal, tá? Qualquer óleo de cozinha. Não vai interferir no sabor e vai ficar mais fácil para você trabalhar. Procuram uma assadeira que seja um pouquinho grande, pessoal, porque como é uma massa mole e ela vai crescer, não deixa que ela fique muito alta. É melhor que ela fique baixinha do que ela ficar alta e derramar no seu forno. Então, eu imagino que essa aqui vai ficar do tamanho da assadeira, não mais que isso. Porque para ela chegar na altura da assadeira, ela tem que dobrar e mais um pouco. Então, é melhor uma forma maior do que uma forma menor, que depois vai ficar toda caída. E assim eu vou fazer com as outras duas, pessoal. E já volto para mostrar para vocês. E aqui estão prontas. Agora eu vou deixar elas cobertas até crescer, dobrar de volume. E aí, então, a gente volta para colocar a farofa sobre elas e levar para assar. Até então, ficar cobertas até dobrar de volume. Minhas cucas já cresceram, estão bem leve, pessoal. É só pegar na forma que a gente vê. E aí, é conforme o recheio. Como vocês podem ver, o chocolate que é mais leve e tinha menos peso, cresce mais. A uva que é mais pesada e conforme foi mexido com a massa, ela já começa a soltar líquido, ó. Vai demorar mais tempo para crescer. Não quer dizer que não vai crescer, mas o que é mais leve, cresce mais. Vamos fazer a farofa. 150 gramas de farinha de trigo, 200 gramas de açúcar cristal, vou colocar junto, e 80 gramas de manteiga. Manteiga estava na geladeira, tirei faz uns 10 minutinhos, tá a temperatura ambiente, tá? E com a ponta dos dedos, eu vou misturar até formar uma farofa. É bem fácil e bem rapidinho, só misturar até fazer a farofa. Aqui eu tenho as claras que eu reservei, tá? E eu vou estar pincelando sobre as cucas para que a farofa fique grudada, pessoal. Poderia ser gema de ovo com leite, mas como eu tenho as claras, e aqui não é para fazer coloração, é só para grudar a farofa.
então pode ser com as claras mesmo. Pincelo e na sequência vamos colocar a farofa. É rapidinho, pessoal. Meu forno já está ligado, 180 graus. É um forno elétrico, liguei só a parte inferior, tá? Cubro com a farofa e assim vou fazer com todas elas, com as 3. Sobre elas, ainda vou colocar na de goiabada uns pedacinhos de goiabada, na de chocolate uns pedacinhos de chocolate que eu reservei e na de uva uns grãos de uva, para diferenciar uma da outra. E essa já está pronta. Tiro o excesso aqui da lateral que eu derrubei e essa tá pronta para ir pro forno. E assim eu vou fazer com as demais. E olha que lindas, pessoal! Agora, forno aquecido, 180 graus, por uns 35 ou 40 minutos, até que elas ficam assadas. (38 minutos) e as nossas cucas estão quase prontas. Vou deixar mais uns 5 minutinhos, porque elas ficaram maior do que eu imaginava, para retirar e mostrar para vocês. E olha que belezura, pessoal! Olha a maciez, ela tá quente ainda, então eu tenho que cuidar conforme eu mexo para não quebrar, tá? Olha a maciez dessa cuca. Essa é a de uva, cresceu um pouquinho menos, porque o recheio da uva, como a uva é líquida, aí acaba interferindo, então sempre tenham esse cuidado. Mas olha isso, pessoal. Olha o que é a maciez. Mesmo quente, eu vou cortar para mostrar para vocês. Gente, isso é tudo de bom. Olha essa cuca. Quem não fez, faça que não vai se arrepender. Essa cuca é simplesmente maravilhosa, pessoal. Essa é de uva, conforme eu falei. Ela ficou um pouquinho mais pequena devido ao seu recheio. Mas também tá tudo de bom. Deixa eu botar aqui com cuidado. E vamos para a próxima. A minha faca tá um pouco suja da uva, mas eu vou cortar igual. Deixa eu só dar uma passadinha para tirar a uva. Para mostrar aqui a de chocolate para vocês. Uma textura sem igual, pessoal. Macia, fofinha, gostosa, que dá vontade de fazer um café agora mesmo e devorar essa delícia. Essa cuca é tudo de bom, pessoal. Essa é a receita que eu deixo para vocês hoje. Cuca caseira, cuca alemã, cuca feita com fermento biológico, com massa mole, que você pode estar fazendo aí na sua casa. Meu muito obrigado a você que assistiu o vídeo, meu muito obrigado a você que se inscreveu no nosso canal, que nos acompanha. Ficam com Deus e até a próxima receita.